Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Gostaria que os irmãos ficassem de pé para fazer um minutinho de oração. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Deus, neste momento, Pai, eu quero te agradecer, Pai, por cada um que está aqui nessa manhã. Deus, abençoe, Pai, a família de cada um, Deus, os familiares, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que está aqui nessa manhã, Pai. Que o Senhor toque no coração de cada um, Pai, com essa palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, os louvores que serão entoados, Pai, nessa manhã, Deus. Abençoe o preleitor dessa manhã, Pai, em nome de Jesus, Deus. É que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Convido os irmãos para estar abrindo em Isaías 40. Isaías 40, a partir do versículo 28. Passamos a ler. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Pode estar se assentando, exaltando em nome de Jesus. Aqui no versículo diz que o Deus é o Criador de toda a terra, que não se cansa, mas que se fortalece os que estão cansados. Também diz os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águia e correm sem cansar. Deus acolhe os que confiam nele com amor e renovam as suas forças diariamente com teu amor. Ele leva aqueles que confiam nele a voar nas alturas, desfrutando do amor, da sua proteção e a força para prosseguir o seu caminho. O versículo 40, o capítulo 40, 28, versículo diz assim: desafia a confiar em Deus, que nunca se cansa, mesmo nos momentos mais exaustos. Deus oferece força ao cansado e multiplica o vigor dos que estão sem força. Então a questão aqui não é o fato de ser ou não jovem, e sim o fato de saber esperar e confiar no Senhor, porque aqueles que esperam e confiam no Senhor renovam as suas forças. Queria deixar uma reflexão aqui, não só para os jovens, mas sim para os irmãos que estão aqui nessa manhã, que quando a vida pesar e o coração cansar, lembremos da promessa de Deus que nos deu. Esperar no Senhor é a nossa esperança. Ele nos leva alto como as águias no ar, e com ele encontramos a nossa segurança. Amém? Graças a Deus. Saúdo a amada igreja na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos aqui nesta manhã estão alegres com o Senhor Jesus. Tem pouca gente alegre com Jesus aqui hoje. Quantos aqui estão alegres com o Senhor Jesus nesta manhã? Glórias a Deus, né? Isso é muito maravilhoso, porque a presença do Senhor, ela é maravilhosa, e nós o damos graça por esta oportunidade e por Ele ter nos escolhido. Glórias a Deus, ter o privilégio de ser alcançados pelo Senhor. Graças a Deus. Quero nesta manhã agradecer
a juventude desta igreja que nos concedeu a graça de mais uma oportunidade de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Vou trazer um abraço de meu pastor, também da minha família, minha esposa, Marilene e o Davi. O Emanuel está aqui presente comigo hoje nesta manhã. Glórias a Deus. Trago um abraço a toda a igreja. Esta semana, no período em que recebi este convite, eu estava perguntando ao Senhor, o que pregar e sobre o que falar para esta juventude. E Deus me trouxe uma palavra no livro de Salmo, de número 119, versos 9 a seguir. Glórias a Deus. Aleluias. Graças te damos, Senhor, pois Tu és maravilhoso. Nós te exaltamos pela beleza de vossa santidade. Graças a Deus. Amém? Quantos encontraram? Salmo 119, versos 9 a seguir. E diz assim: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei e não me deixei desviar dos teus mandamentos. A tua palavra tenho escondida no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízes da tua boca. Regozijo-me, mas no caminho dos teus testemunhos, do que em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recriarei em mim os teus estatutos. Não me esquecerei das tuas palavras. Graças a Deus, podem assentar, dando glória a Deus, misturado com aleluia. Graças a Deus. Já recebemos a oração e o Santo Espírito de Deus fale em cada coração e eu seja instrumento para esta igreja, nada mais que isso, e que Deus venha realizar em vós o que Ele ordenou para esta manhã. Glórias a Deus. Amém? Quando eu recebi o convite, eu comecei a falar com Deus em Espírito e fazer algumas perguntas, porque nós estamos passando por algumas transformações e de geração em geração a gente percebe isso, que uma criança há uns 10 anos ou 15 anos atrás, ela quando nascia, você tinha que dar uns tapinhas nela para ela poder abrir os olhos. Hoje ela já nasce falando. Então, houve um avanço muito grande praticamente. E eu tenho um filho de 7 anos, o Davi. O Davi para o Emanuel há uma diferença grande e eu observo isso. O Emanuel, quando nasceu, é o meu filho mais velho. Ele teve um processo para começar a falar, depois para começar a andar e foi aos processos. O Davi, quando deu o momento dele andar, ele levantou e andou, ele não engatinhou. Ele já levantou, firmou e já começou a dar os passinhos. Então, o Emanuel, ele tem hoje 17 anos, isso, 16 anos, e o Davi tem 7. Então a gente vê como é que as coisas estão avançando numa velocidade imensa.
Hoje, se você olhar bem as crianças, elas têm uma resposta para tudo que você vai analisar. Quando você recebe a resposta, você acha que está falando com alguém que tem uma autonomia, que tem conhecimento, que tem indagação e sabe do que está falando realmente, porque eles conseguem comprovar a altura da sua resposta. Então vejamos bem, glórias a Deus. E a Bíblia, ela não fica desatualizada, ela sempre está atualizada, glórias a Deus. É como se ela fosse escrita hoje, glórias a Deus. Então diga para teu irmão, a Bíblia nunca fica desatualizada. Ela é hoje, ela é agora. Oh, aleluia! Ela mesmo vem nos dizendo que o avanço da ciência seria exuberante, glórias a Deus. Naú chega a dizer que as ruas das cidades seriam tomadas de carros. Como ela faz uma previsão tão adiantada das coisas? É dentro desta embasação nesta noite, nesta manhã, graças a Deus, e vou trazer esta mensagem: como purificará o jovem o seu caminho nos dias em que vivemos, glórias a Deus. Observando, aleluias, o seu caminho de acordo com a palavra do Senhor, glórias a Deus. Quando nós olhamos para dentro deste versículo, nós vimos muitas coisas, que hoje nós temos uma juventude, porque no meu tempo de jovem, eu lembro que havia disposição para tudo. Havia disposição para levantar de manhã cedo e ir para a escola, chegar da escola e brincar de bolinha de gude, voltar da rua e ajudar os meus pais, e à noite ainda sobrava um tempinho para brincar de rouba-bandeira, pegador de esconder. Existia isso na época minha. Então a gente estava com uma energia brutesca, e a gente aproveitou muito bem isso, porque era muito puro, era muito ingênuo. Mas o tempo passou e as coisas mudaram, e hoje nós estamos no tempo nem no tempo da evolução mais, mas no tempo da tecnologia. Hoje, se você não ficar esperto, o tempo passa e você não levanta do sofá, você não levanta da cama. Se brincar, às vezes você nem dá um bom dia para quem está próximo de você. A tecnologia está fazendo isso. Temos que tomar cuidado. E o que acontece com isso tudo? Hoje, para você chegar para um jovem com uma estabilidade e dizer para ele: jovem, você está trilhando por caminhos errados, o caminho que você tem que trilhar é esse. Você tem que estar muito bem embasado e ter paciência e sabedoria. Diga para teu irmão: ter paciência e sabedoria. A Bíblia nos garante dizendo que a ordem que foi dada para a nação de Israel é que toda criança fosse educada, ainda pequeno, nos braços dos seus pais, e passasse para eles todo o conhecimento das leis que eram ali direcionadas para que Israel cumprisse. E mediante a isso, glórias a Deus, eu presto bem atenção em algumas coisas. Quando eles estão recebendo aqueles ensinamentos ainda quando criança, eles estão preenchendo o espaço que há no seu cérebro. E uma criança, ela aprende muito fácil, com muita facilidade, porque o seu cérebro ainda está vazio, não tem nada registrado em sua memória. Então ela vai receber um conteúdo limpo, puro, glórias a Deus, que vai gerar vida, que vai estruturar a sua vida. Que é um exemplo disso, a Bíblia nos diz que uma menina vai ser arrancada dos braços dos seus pais e vai ser levada de uma forma
como escrava para a casa de Naamã. O que acontece com esta menina? Ela tem conhecimento de Deus. O que acontece com essa menina? Ela tem experiência de Deus. O que acontece com esta menina é que ela ouviu ainda no colo dos seus pais a palavra do Senhor, o ensinamento de Deus que o estruturou para uma vida cotidiana, para uma vida à frente. Quando ela teve a oportunidade, ela estava munida e embasada de conhecimento. Diga para esse jovem que está perto de você: embase-se nesta manhã, tenha conhecimento, tenha preparo, porque quando a oportunidade aparecer, aleluias, a vitória será entregue em tuas mãos. Aleluias. Aquela menina embasada de conhecimentos e de experiência, ela vai abrir a sua boca e vai dizer: ora, se o meu Senhor estivesse diante do homem de Deus que há em Israel, ele o restauraria da sua lepra. O que ficou registrado na memória desta criança é que Deus cura, é que Deus traz a vida, é que Deus que abriu o mar, é que Deus que fez aleluias, maná cair do céu, é que Deus que fez o povo de Israel caminhar por 40 anos ali naquele deserto. Os seus sapatos não se acabavam, as suas roupas não se acabavam, ninguém havia enfermidade, porque Deus, aleluia, os continha, os mantinha de tudo. Oh Espírito Santo, glórias a Deus. Como você tirar, aleluias, uma ideia que foi implantada no cérebro de uma criança quando pequena, muito difícil. Ela vai estar embasada, preparada e cheias de respostas e vigor, respostas coerentes, aleluias, que vão lhe conceder grandes vitórias e objetivos, glórias a Deus. Então, quando eu olho para esse versículo, eu olho para a geração de jovens de hoje. E o jovem é uma coisa linda. O jovem, ele tem os seus momentos. E quando ele se sente que está sendo jovem, chegando a esta fase, aí é onde ele descobre que ele tem coragem, que ele tem energia, ele está cheio de novidades, ele está cheio de inovação. E ele começa a ter ali também a autonomia, já quer ser mais solto, mais livre. Não há problema nisso. Agora o problema está como lidar com isso. Diga para teu irmão: quando se tem muito, tem que ser um bom administrador. E se você não souber administrar isto, Deus te abençoe. Que você tem hoje, jovem, daqui a uns 10 anos, você começa a enfrentar alguns problemas. E não precisa ir muito longe, já temos problemas. Quando nós temos muita força, quando nós temos muito vigor, quero lhe dar um exemplo. Aos meus 19 anos, eu carregava 100 quilos. Normalmente, brincando. E para mim era brincadeira. Um dia, alguém chegou perto de mim e disse: olha, eu já tive essa força, mas hoje eu não posso carregar 5 quilos. Porque a força que eu tinha para me viver 100 anos, eu gastei ela em poucos anos. Se você quiser chegar à sua idade com saúde, diminua esta carga. Oh Espírito Santo. Para que carregar 100 quilos se você pesa 80?
E você pode carregar 40 o dia inteiro ou 20 o dia inteiro, que você vai ter o mesmo pique e menos desgaste. Talvez você diz assim: por que esse pastor está me falando isso? É porque eu estou enxergando isso nesta geração. Uma geração com muito poder na mão. Uma geração com facilidade para resolver tudo e quanto quer, mas sem saber administrar a força do poderio. E tem algumas indicativas que é bastante coerente para a nossa vida no dia de hoje. Ou, se eu soubesse administrar o meu tempo como eu tenho administrado hoje, as coisas seriam bem melhores. Escreva isso. Escreva isso. Um dia você vai lembrar disso. Ah, se eu tivesse aproveitado o meu tempo na escola, as coisas seriam bem melhores hoje. Escreva isso. Oh, Espírito Santo, glórias a Deus. Então, como nós temos muito acesso e liberdade e aquela coisa toda, a gente está ficando tumultuado e com tanta coisa que nós temos, estamos ficando sem nada. Ah, por que, pastor? Imagine você na sua casa, com um guarda-roupa lá, com umas 300 peças de roupa. Daria para você usar uma peça de roupa por dia. Mas tem semanas que você usa praticamente quase que a mesma roupa. E as 300 ficam lá. Temos muito, estamos utilizando pouco. Devemos aproveitar mais. Diga para teu irmão: devemos aproveitar mais. Eu tenho muito. Oh, glória, aleluia. Eu tenho muito, aleluia. Diga para teu irmão: eu tenho muito, aleluia. Eu tenho que aproveitar mais. Oh, Espírito Santo. Como purificar o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Deus vai dosando o que nós precisamos para cada dia cotidiano. Nós escrevemos uma coisa e Deus já tem determinado, ainda quando nós estamos dormindo, Ele nos visita, prepara o nosso, aleluia, nosso alimento, prepara as nossas diretrizes para o dia todo, porque nada foge do querer e da vontade de Deus. Quando eu olho para esse versículo, me sobe uma preocupação. E eu tenho falado muito. Jovens, aprendam a escolher as vossas amizades. Se são amizades que não somam, que não vai te dar um crescimento, avalia, leva para o joelho. Converse com o seu pastor, converse com a sua pastora, ou converse com o seu pai, converse com a sua mãe. Leva isso para perto deles, porque os seus amigos, de fato, têm que ser amigo dos seus pais, porque é uma aliança, porque quem faz bem para o meu filho, é como se estivesse fazendo bem para... Oh, Espírito Santo, vocês estão me entendendo aqui nesta manhã? Então, quando eu saía, eu tive acesso às ruas muito cedo. Eu saí aos 11 anos. Aos 11 anos eu já trabalhava, já ajudava a minha mãe, ajudava minhas irmãs. E todo o dinheiro que eu ganhava, eu pegava, dava a maior parte para ela, ficava com a menor. Mas eu não tinha sabedoria para administrar aquilo. E o mundo foi me levando para caminhos que não eram caminhos concernente à palavra. Gastava tudo. E aí as coisas, quando começou a chegar aos 13,
para os 14 anos, aos 15 anos, eu já estava envolvido no alcoolismo. Comecei a envolver com pessoas que eram usuários. E aí comecei a me afundar, porque eu tinha muito poder, eu tinha autonomia, eu amarrava o meu cinto e ia para onde eu queria. Mas só que isto nunca me fez bem. Pelo contrário, só me trazia mal. Resultado disso, aos 19 anos eu estava depressivo, querendo desistir da vida, porque o que eu estava vivendo não estava condizindo com a palavra do Senhor. E para cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, Deus tem um projeto, Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E quando nós saímos fora desse propósito, Ele permite que as coisas apertem para o nosso lado, para que nós voltamos para o propósito. Aos 19 anos, eu ainda tinha vigor, força, mas eu estava perdendo a essência do amor. Já não tinha amor próprio. Porque quando a pessoa, quando perde o amor próprio, ela está descendo ladeira abaixo, violentamente, bruscamente. Então eu tive a oportunidade, e Deus veio me visitar num lugar em que eu nunca esperava. Eu estava morando com meu pai, aos 17 para 18 anos, e eu tive um convite. Um missionário da Batista estava fazendo uma caminhada de bicicleta. Não, ele não estava fazendo uma caminhada. Eu estava vindo para a escola, eu estava estudando em Azim, em Pedro, e ele veio de bicicleta e topou comigo no caminho. E quando ele topou comigo no caminho, eu comecei a ficar desesperado. Eu que não tinha medo de nada, que era bravo, que era vigoroso, que tinha coragem, acabou tudo. Eu comecei a correr. E pense como eu corria, eu andava bem de bicicleta. Ele conseguiu me alcançar. E quando ele conseguiu me alcançar, ele me disse: eu sonhei com você essa noite. Quando nós chegamos e direcionado por Deus e falamos isso a uma pessoa jovem, o que ela pensa? Meus camaradas, não está batendo bem não, nunca me viu, ele está querendo fazer alguma coisa comigo. Apertei o pedal e corri. E pensa o que é correr. Eu estou te falando que eu corri porque eu estava na estrada de Coqueirinhos, Passa Tapera, aquela região, depois de 6 horas, aquilo é escuro. E eu falei, agora é que eu vou correr mesmo. Sonhou comigo, tá querendo. E eu estava com uma sandal nova na época. Era luxo da juventude na época. Quem tinha sandal, Shimano, era uma bicicleta muito boa. Então eu comecei a correr, mas mesmo assim ele não desistiu de mim. E ele, pela sua persistência, me parou e começou a falar comigo: olha, você vai passar no vale da sombra e da morte, mas você não vai morrer, porque Deus tem um propósito com você, mas você pode interferir nesta situação hoje, se você entregar a sua vida para Jesus. Eu falei com ele: vou pensar. É assim que os jovens falam. Eu falei isso. Vou pensar, entregar a vida para Jesus, vida toda aí para frente. Eu saio na sexta, volto na segunda. Eu faço o que eu quero.
vou para a escola agora, daqui a pouco vou passar num barzinho aí, ver umas minas. É assim que alguns jovens fazem. É a vida de autonomia, descobrimento, topar com uns amigos aí. Deixa esse negócio de Jesus aí, depois eu vejo isso. Aí, para quebrar o clima, que eu tinha muitos amigos ali perto do viaduto em Leopoldo. Aí ele falou assim: para aí que eu vou fazer uma oração para você. 6h30, ele me para ali perto daquele viaduto. Eu parei, né, com o olho aberto, escacarado nele, ele orando para mim. Tentei fugir dele. Passou-se um tempo, sumiu, encontrei ele de novo. Ele falou: você já aceitou Jesus, jovem? Eu ia assim, e a situação já não estava muito boa para o meu lado. Quando vi a terceira vez, eu fugi dele. Corri dele igual gato corre de cachorro. Falei: esse camarada vai falar para mim de Jesus de novo. Quando eu cheguei aos 19 anos, estou abreviando, eu estava em estado depressivo, crítico. E a única coisa que me restava era eu dar fim à minha vida. Porque tudo que eu procurava projetar e fazer, eu não conseguia. Às vezes pensava em arrumar um namoro e tal, não dava certo, dava errado. Às vezes começava a fazer um curso, comecei a fazer um curso de elétrica, larguei no meio do caminho, e as coisas começaram a ficar tudo parada no meio do caminho. Eu comecei a não ver saída. É isto que acontece com muito poder e não saber como administrar, traz a falência psicológica, espiritual e física. Traz a falência. Diga para teu irmão: Deus nesta manhã está dizendo que você tem poder. Jovens, sois fortes e já tem vencido o maligno. Aos 19 anos, Deus prepara alguém do meu porte. Jovem, tinha acabado de sair de uma prisão, conheceu Jesus lá dentro e veio pregar para mim. E se acredita que Deus usou o moço para me levar até as águas batismais? Nada foge do propósito de Deus. Ele vai sempre dar um jeito para que as coisas funcionem do jeito que Ele quer. Eu comecei a caminhar com ele e falava com ele: olha, esse negócio de crente não é para mim não. Porque crente que eu conheço anda de terno, gravata, não mente, não rouba, compra, paga, não fica vendo coisas ilícitas. Eu não vou mexer com isso não, porque eu estou todo errado. Você quer me levar para monte, quer me levar para vigília, e eu chego lá, os crentes estão lá, e eu estou todo errado, e eu me sinto excluído do meio deles. Ele falou: não, Jesus faz a obra, calma. Pegava a gravata, apertava a gravata. Eu falei: mas eu não tenho calça. Ele ia lá, arrumava a calça, arrumava o sapato. Isso tem que estar errado, isso não está dando certo. E eu era dependente de cigarro, eu usava cigarro. Eu fumava uns 3 a 4 maços de cigarro, às vezes por dia, no momento de estresse. Aí ele começou a pegar no meu pé e eu comecei a indo, e Deus foi fazendo a obra. 1 semana, 2 semanas, aí eu estava lá no meio. Aí uma irmã de Matozinhos, usada por Deus. Alguém aqui nesta noite ouviu algo de Deus, uma revelação, alguma coisa?
e queira passar para a igreja, aí eu ainda estava no processo de libertação, e esse dia eu tinha descido meio desgostoso da vida, fui com a bermuda, um cabelo grandão, pacote de fumo no bolso, e aquela coisa toda, e tô lá no meio. Eu estava com 19 anos na época. Aí eu falei, eu escutei a voz de Jesus dizendo que eu tenho que aceitá-lo nesta noite. E a partir daquele momento minha vida começou a andar de acordo com uma palavra, examinando a palavra de Deus. E quando eu comecei a examiná-la, Deus foi fazendo a obra em minha vida, porque eu fui dando liberdade para Deus operar em minha vida, glórias a Deus. Deixar Deus trabalhar em nossa vida. Nós temos dificuldade de deixar Deus trabalhar em nossa vida. E quer que eu te provo isso? Às vezes nós temos o hábito de deixar alguma coisa no lugar, ali. É o hábito que eu tenho. Eu gosto que esta caneta fique aqui. Mas esta caneta aqui, alguém me diz que se ela estourar, ela pode derramar a tinta e manchar o meu livro, a minha Bíblia. Então, alguém com mais experiência vem e remove esta caneta daqui, me dando a ideia que se ela estourar, ela vai manchar isso aqui, e põe a caneta em um lugar adequado, no estojo, numa pulsetezinha, que lá que é o lugar adequado. Mas eu quero que a caneta fique aqui, porque eu quero correr o risco. Mas Deus quer me livrar deste risco, e nós estamos procurando nos arriscar. Precisamos mudar, irmãos. Precisamos entender o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nos adequar àquilo que Deus tem para nós. Quando Deus, na sua autossuficiência e soberania, não nos deixar fazer alguma coisa ou não nos responder imediatamente, calme, faça um suco, assente-se e espere com paciência, porque Ele não vai te deixar confundido, não vai te deixar enganado, não vai te trazer transtorno nem adversidade, porque as bênçãos do Senhor, ela não nos traz dores, não nos causa dores. Então, meu jovem, chegou o tempo das amizades. Olha as amizades, porque as suas amizades são amigos da sua família. Se eles não forem amigos das vossas famílias, do seu pai, da sua mãe, não existe amizade, porque amigo é uma família. O que é um amigo? Eu vou na casa dele, ele vem na minha casa, eu converso com o pai dele, ele conversa com o meu pai. É uma troca. Oh, aleluia, glórias a Deus. E você sabe o que nós temos na juventude? Às vezes nós temos vergonha de apresentar as nossas amizades para os nossos pais. Não, ele vai pensar isso, ele vai pensar aquilo. Ele não vai pensar nada, meu querido. Ele só está olhando e observando os seus passos. E se ele vê que alguma coisa não está conforme, ele tem sabedoria o suficiente para te dizer: olha, não vai por esse caminho. Ou de certa forma, olha, pregue para ele, transforme a vida dele com a palavra do Evangelho, traz ele mais vezes. Talvez ele não teve a oportunidade de conhecer o Deus que você conhece. Vamos ganhar ele para Jesus, mas não trilhe pelos caminhos dele, mas faça que ele trilhe os seus caminhos, os caminhos que eu te proporcionei para que você caminhe. Oh, Espírito Santo, glórias a Deus. Liga para teu irmão
é tempo de ganharmos e não podemos perder. Aleluia, glórias a Deus. O que fazer, jovens, com a nossa força, com a nossa energia? Aplicar isso diante da palavra de Deus. Tenho força, tenho energia e tenho inovações, coragem, tecnologia, tenho tudo ao meu favor, mas Deus, o que é que eu vou fazer com isso tudo? Se pouco me basta, se o que o Senhor mandar para mim é o que me basta, oh glórias a Deus, aleluias, porque o pouco me basta. O dia tem aí, de noite dá 24 horas, mas o dia aí completo que a gente faz é de 7 a 7, de 6 a 6, que a gente faz. Mas nem sempre a gente levanta às 6 horas. Aos domingos, aos sábados, por exemplo, a gente tem o costume de levantar mais tarde. Aí a gente quer fazer um tanto de coisa, mas se fazer o básico, já está dentro do combinado. Eu vou ter tempo, eu vou ter disposição, eu vou ter energia. Oh, glórias a Deus! Aos jovens desta manhã que nos ouve e ouve a palavra do Senhor, todas essas coisas que vocês enfrentam, muitos de nós também já enfrentamos. E a oportunidade que talvez você tem hoje, muitos de nós talvez não tivemos. Aproveite a oportunidade. Se você estiver passando por alguma situação difícil em que fugir do seu controle, não deixe o barco afundar. Chegue para o teu pai, para a tua mãe, para o teu pastor. Leve para a oração. Tenha comunhão com Deus, pois Ele não vai te decepcionar. E você vai estar em tempo favorável, glórias a Deus. Porque Ele sabe de tudo que você precisa e de tudo, aleluias, que vai te fazer bem. Aleluias. Esta força aí que você tem, ela vem de Deus. E Deus quer ver como você se comporta com ela. E não vai ser difícil. Eu tenho um jovem e eu observo ele todos os dias, apesar que ele não vê isso. Mas todos os dias eu vejo um ponto nele. E falo, olha, hoje ele cresceu. E quando ele levanta da cama, que ele não ora, que ele não lê a Bíblia, eu espero com paciência para ver se foi um esquecimento, se foi uma falha. Mas se começar a continuar, aí eu chego. Cadê a sua responsabilidade com a palavra? Você está orando? Quem é Deus para você? Esse é o meu dever. O dever dele é examinar. O meu é aplicar sobre a vida dele. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu estou embasado, quando eu estou andando em conforme a palavra, quando eu estou buscando, quando eu estou me enchendo da palavra, então a Bíblia vai me dizer no livro de Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Juventude de Deus desta manhã, não deixe de investir o teu tempo na presença de Deus, porque vai chegar um tempo em que você vai procurar o tempo e ele não vai estar mais favorável. Salomão vai escrever dizendo, aleluias, para a mocidade, que nós temos que buscar o Senhor
ainda quando nós somos novos, quando nós temos força, quando nós temos vigor, porque vai chegar o tempo em que não há nele mais contentamento. As forças já se foram, já não conseguimos mais ter o vigor da voz, o vigor da audição, o vigor da visão. Há uns tempos atrás eu pegava a Bíblia e lia. Eu cheguei em lê-la 6 meses, em 6 meses, quanto muito 1 ano, lia toda e desbrulhava. Hoje, para me lê-la, eu já tenho que colocar um óculos para poder continuar a lição. E quando aperta muito, os olhos já pesam e quer o sono. Quero nesta manhã orar com você, uma oração pela tua juventude, para que Deus lhe conceda sabedoria, para que Deus lhe conceda graça, para que Deus ilumine os seus caminhos e para que as coisas mais belas em que Ele tem reservado para ti possa te alcançar em tempo oportuno. Glórias a Deus. Eu quero nesta manhã convidar os jovens aqui à frente. Eu quero deixar esta oração. Quero que a igreja, se puder, fique sobre os vossos pés. Aqui nós estamos embasados com o progresso de um trabalho. E nós, igreja, somos assim. Nós somos jovens, passamos pela juventude, fomos separados para a obra e vamos semeando sementes. E as sementes, elas vão nascendo, vão crescendo e vão se tornando uma árvore. E no tempo determinado, elas começam a gerar os seus frutos. Esta juventude que está aqui nesta manhã, cheia de energia, de força, de novidades, de conhecimentos, com um mundo de oportunidades aberto à sua frente. Esta geração, estes jovens, são aqueles que têm a oportunidade de ganhar outros jovens e de trazê-los e fazer com que eles venham trilhar os mesmos caminhos, porque um jovem ganha outro jovem, uma jovem ganha outra jovem, e um jovem cheio do Espírito Santo pode ganhar multidões e multidões e multidões. Não sei aqui nesta manhã se estou orando para um futuro missionário, para um futuro pastor, ou quem sabe até por um juiz de paz, por um médico, porque Deus tem os seus propósitos e objetivos. A nossa oração nesta manhã é para que Deus venha iluminar o caminho desta juventude. Deus, nesta manhã nós oramos, e esses jovens venham ser cheios do Teu Santo Espírito. Que o Teu Espírito Santo possa os visitá-lo nesta manhã. E os Teus passos venham ser cheios de bênçãos.
Oh, meu Senhor Jesus, que cada um seja instruído pelo Senhor. Que eles, ao deitar em sua cama, possam ouvir a sua voz suave dizendo: filho amado, eu estou aqui. Fale comigo o que você precisa, converse comigo. Oh, meu Deus, como o Senhor falou a Samuel, como o Senhor, meu Deus, falou com tantos profetas, como o Senhor falou com tantos discípulos. Fala a esses jovens, e jovens, ó Deus de glória, possam ser cheios do Teu Espírito Santo e possam exalar a pureza da Tua palavra e possam exalar, Senhor, meu Deus, a essência do Teu perfume, e que tudo aquilo que o adversário havia tramado venha ser repreendido. Venha concretizar as Tuas maravilhas. E que no dia da manhã, Senhor meu Deus, nós possamos ver aqui estão presentes. Glória a E Deus. nós venhamos olhar, Senhor meu Deus, no dia da manhã, para um juiz, ó Deus de glória, para um pastor, para uma missionária, meu Deus querido, para um bom cuidador dos bens e da obra do Senhor, para jovens lavados e remidos pelo Teu sangue, uma marca do Senhor Jesus Cristo, uma marca do sangue do Cordeiro. E Deus em Cristo Jesus os abençoe nesta manhã, juventude. Eu vos agradeço por esse convite a qual me fizeram, e Deus os abençoe, e que a palavra do Senhor venha se cumprir em vossas vidas, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Podem retornar aos vossos lugares. Glórias a Deus. Nós te louvamos, nós bendizemos ao Teu santo nome. Te agradecemos por esta manhã de graça, de poder, em que o Senhor falou conosco, ó Deus. Nós te buscaremos e te louvaremos, porque o Senhor é a nossa segurança. Conceda, ó Pai querido, que cada um retorne ao seu lar, debaixo das proteções do Teu Santo Espírito, debaixo da Tua graça, ó Senhor. Derrame, ó Pai querido, o Teu Santo Espírito e concretize, ó Deus, a Tua maravilhosa graça. Que esta família, ao chegar em sua casa, possa contemplar a beleza de vossa santidade, possa ser cheio do Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja paz e haja alegria, Senhor meu Deus, nesse dia chamado hoje, em que nós estamos Te buscando, Te agradecendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor concretiza a Tua paz sobre nós. Com as vossas mãos estendidas, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e que a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre. A vitória é nossa. Se Deus é por nós, eu e a minha casa, até aqui. Que Deus os abençoe. Ide-vos em paz. Deus abençoe a toda a igreja. Glória a Deus.